Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais o seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Amém, amém, amém. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez nesse dia maravilhoso, né? O santo dia do Senhor, um dia de sábado. Quero desejar a todos vocês um feliz sábado. Estamos chegando assim nos momentos coroados da criação, vamos dizer assim, né? Depois que Deus criou todas as coisas, criou o homem, então Deus dá um grande presente para o ser humano, que é o dia de sábado, um dia de descanso, um dia de repouso, um dia em que nós tiramos o nosso tempo exclusivamente para a adoração a Deus. Quer dizer, na verdade eu tenho mencionado que todos os dias, em todos os momentos do dia, nós adoramos a Deus. Quer dizer, nós adoramos ou a Deus ou ao inimigo de Deus, porque em todas as coisas nós adoramos. Mas quando nós entramos no dia de sábado e nós entramos com essa determinação de louvar o nome de Deus, então nós estamos aí honrando, né, e adorando o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso.
Eu quero cumprimentar aqui já a Nagisa, né? Que está já dando boa noite a nós aqui. É muito bom ter você conosco aqui, Nagisa. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, o seu lar. Quero cumprimentar também aqui a Lourdinha. A Lourdinha está sempre conectada conosco, né, Lourdinha? Que Deus abençoe ricamente você, o seu lar, né? A sua família toda aí. A Lourdinha tá mencionando, comentando aqui com a Nagisa, né, que as bênçãos de Deus é tudo aquilo que nós mais necessitamos nesse momento. Boa noite, Éder. Deus seja louvado, meu amigo. Seja bem-vindo. Eu quero convidar vocês a participar comigo aqui, né, nos comentários da lição, participar aqui com perguntas, com comentários, e a gente vai participando, compartilhando, né, os seus comentários, né, as suas perguntas. Aqui é gostoso quando a gente faz assim num estilo de bate-papo, quando a gente faz assim num estilo de diálogo, porque não fica aquela coisa assim monótona, né? Só eu falando o tempo todo daquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E eu gosto dessa interação, dessa participação. Quero dar boas-vindas aqui também a Maria Isabel. Maria Isabel, lá de Itu, Igreja Central, Igreja de Itu. Feliz sábado para todos os irmãos. Maria Isabel, seja bem-vinda, minha querida. Que Deus abençoe ricamente você e a todos, né, aí de Itu. Seja bem-vindo aqui à nossa igreja de Ourinhos. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você, na verdade, nesse momento, a compartilhar esse link da lição da Escola Sabatina com outras pessoas que você conhece. Pastor, mas é para a gente compartilhar só com quem é da igreja, só com o adventista? Não, você pode compartilhar com qualquer pessoa, afinal de contas é a palavra de Deus, é o estudo da Bíblia, e nós estamos aqui para isso, para estudar, aprender um pouquinho mais. Eu quero dizer que assim, eu não sou detentor de toda a verdade, ninguém é, né? Somente Deus. Então estamos aqui para estudar juntos, para recapitularmos juntos aquilo que estudamos no decorrer da semana. E aliás, essa lição nesse trimestre para mim tem sido assim fabulosa, muito gostoso estudar sobre as alianças, estudar sobre o nosso compromisso com Deus, o compromisso de Deus com Ele mesmo em nos salvar. Isso tem sido maravilhoso, tem sido muito gostoso. Quero dar boa noite também aqui a Renata. Renata Stefano está sempre conosco aqui, não é? Seja bem-vinda, Renata. Deus abençoe ricamente aí o seu dia de sábado também. Quero convidar você então a fechar os seus olhos. Aliás, ninguém colocou aqui nenhum pedido de oração, né? Mas nós temos alguns queridos dentro do nosso distrito que estão sofrendo nesse momento, né? Temos famílias que estão com pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas acamadas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se chegou alguma mensagem aqui de pedido de oração, porque afinal de contas nós estamos sempre buscando, né, esses momentos de oração para ajudarmos, né, as pessoas através das nossas orações. Isso é muito importante. Bem, feliz sábado, Janilene. Feliz sábado, Thaís. Que bom que vocês estão já conectados aqui conosco. Eu quero a participação de vocês também, tá bom? Bom, vamos então fechar os nossos olhos, vamos orar, pedir a direção de Deus ao recapitularmos a sua palavra. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, porque tu és bom, porque a tua misericórdia se renova em nossa vida a cada dia, em cada instante. Pai querido, nos achegamos confiados ao seu santo trono de graça, confiados nos méritos de Cristo Jesus, certos, Pai querido, que seremos atendidos por Ti, porque Ele tem intercedido por cada um de nós. E eu quero colocar, Pai querido, cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos nesse momento. O Senhor conhece as lutas, os desafios que cada um está enfrentando, Pai querido. Quero suplicar, Pai querido, que o Teu Santo Espírito desça como um bálsamo suave sobre o coração daqueles Seus filhos que estão enlutados nesse momento. Que o Senhor possa trazer o conforto, o consolo que eles tanto necessitam, Pai. E que a certeza da Tua volta muito em breve a este mundo, para colocar um ponto final nessa situação de pecado, de morte, de sofrimento, de dor, de pranto que temos vivenciado. Que nós possamos, Pai querido, através dessa bendita esperança,
nos fortalecer, nos habilitar para que nesse momento, quando o Senhor chegar, nós possamos estar preparados para recebê-lo com alegria em nossos corações. Agora, Pai querido, ao recapitularmos a Tua palavra, recapitularmos a lição dessa semana, queremos pedir que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, e nós possamos entender, Pai querido, o contexto da lição, que possamos tirar lições aplicáveis à nossa vida e que possamos assim crescer no conhecimento e também no nosso convívio, no nosso relacionamento contigo, e que através desse relacionamento nós possamos também atrair outras pessoas aos Teus braços de amor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, auxilia-nos nessa busca por Te conhecer cada vez mais, por conhecer a Tua graça, o Teu amor. Ajuda-nos a falar do Seu amor para outras pessoas. Estende a Tua mão misericordiosa sobre cada um dos Teus filhos. Te pedimos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero dar boa noite também à minha mãezinha querida, Ruth, que está lá em São Paulo agora, né? Passou uma temporada aqui em casa, foi embora, já está fazendo falta aqui, mãezinha. Seja bem-vinda à nossa sala de escola sabatina também. E para nós é uma alegria ter você aqui conectado conosco. Bem, a lição dessa semana fala sobre a descendência de Abraão. Eu quero lembrar você, se você não tem a sua lição ainda, é esse lado, né? Se você não tem a sua lição ainda, compra a sua lição, ainda dá tempo, estamos na metade do caminho, essa é a lição 6, temos 7 lições pela frente ainda, tem sido fantástico, fabuloso. Se você não tem a assinatura da sua lição, eu quero desafiar você a fazer a sua assinatura, né? Entre em contato lá na Loja dos Céus, você pode entrar em contato de repente com seu diretor de escola sabatina, ele vai poder te dar uma orientada aí como você vai fazer para fazer a sua assinatura, porque é importante, é imprescindível que você tenha a sua lição da escola sabatina, porque afinal de contas, querido, ninguém vive sem oxigênio. Algumas pessoas dizem assim, olha, a lição da escola sabatina é o alimento espiritual. Não, o alimento espiritual é tudo, né? O estudo da palavra, é a meditação matinal, é o culto, a oração. Mas o estudar da lição da escola sabatina é praticamente a respiração do cristão, a respiração da nossa vida espiritual, porque ela nos une, né? Ela nos a base da unidade da igreja no mundo é a lição da escola sabatina. Quando você estuda a lição todos os dias, num período aí de 10 anos, você faz praticamente um curso de teologia completo, você estuda a Bíblia toda nesse período de 10 anos, se você estudar a lição da escola sabatina todo dia, né? Então você vai adquirindo muito conhecimento. Pastor, mas eu estudo e eu acabo esquecendo. Não se preocupa, se você está estudando e de imediato você tem esquecido aquilo que você estudou. Eu quero dizer para você que quando você precisar da informação, o Espírito Santo vai estar ali prontamente para fazê-lo lembrar daquilo que você estudou. Essa é a promessa dele, né? A promessa da palavra de Deus. Bem, eu quero convidar você à leitura do texto dessa semana, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e o texto nos diz assim, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, olha que fantástico. Deus está dizendo que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, parte do povo e propriedade exclusiva de Deus. Mas para que tudo isso? Será que Deus te elegeu dessa forma, Deus te colocou nessas condições para nada? Só para você dizer assim, eu sou o cara, porque eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus? Não. Deus te deu tudo isso sim, mas com uma finalidade bem específica, e o texto continua dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note que no texto diz que o daquele começa com letra maiúscula, porque é daquele, Deus. Ele te chamou das trevas, deste mundo, das trevas do pecado, para a sua, que também está em letra maiúscula, a sua, a maravilhosa luz de Deus. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, como diz ali em Salmo 119,
105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós somos chamados das trevas do mundo para a maravilhosa luz de Deus, somos iluminados diariamente pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, e agora nós somos chamados, fomos eleitos como propriedade exclusiva de Deus, fomos eleitos como nação santa, fomos eleitos como sacerdócio real, fomos eleitos como geração eleita para proclamar, para anunciar, para testemunhar, para brilhar. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E agora a nossa missão, o nosso chamado é para brilhar por Jesus, em todo e qualquer lugar onde nós estivermos, em todo e qualquer lugar por onde nós andarmos. A lição de sábado começa aqui contando a história, né, de uma pequena cidade que tinha ali uma relojoaria, e na vitrine tinha ali um relógio, e acredito que esse relógio ficava ali exposto 24 horas por dia, e as pessoas confiavam plenamente naquele relógio. Aquele relógio nunca tinha dado problema, e as pessoas olhavam para ele. Mas um belo dia o relógio parou às 8h45 da manhã, e as pessoas, correndo para o trabalho, de repente olhavam para aquele relógio: estou tranquilo, ainda tem um pouco de tempo. As crianças indo para a escola olhavam para o relógio: ainda tenho tempo. E quantas pessoas se atrasaram, né? Perderam o horário do trabalho, perderam o horário da escola, porque eles estavam ali confiados naquela vitrine, naquele relógio da vitrine, que estava com o relógio parado. Sabe, queridos, essa é uma representação do fracasso de Israel. Israel, lógico, não fracassou completamente, mas Israel foi colocado no centro, na vitrine do mundo, vamos dizer assim. Todas as nações estavam ali situadas ao redor de Israel. Todas elas tinham que percorrer por aqueles desertos para ir de um ponto ao outro para suas transações comerciais. E agora o povo de Israel foi colocado naquele local, um lugar ermo, não tinha água, não tinha rios, não tinha nada a ver construir cidades e estabelecer um povo, uma nação naquele lugar. E agora o povo que havia saído ali das margens do rio Nilo, com terras férteis, água em abundância e tudo que plantava produzia, eles dependiam agora constantemente das chuvas para que pudesse produzir alguma coisa. E dentro desse contexto, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Por quê? A ideia de Deus era o seguinte: primeiro, todas as nações deveriam passar por Israel para manter as suas negociações comerciais. Eles iriam ver que num lugar onde praticamente só era deserto, agora existe uma nação próspera, uma nação abençoada, uma nação que planta no deserto e produz, uma nação que o seu gado vinga as suas produções, as coisas que eles fazem bem sucedido, é abençoado, e aquilo chamaria a atenção do povo. Lembra-se da história lá de Moisés? Quando ele olha para uma sarça que se queimava, mas ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés, ao ponto de ele ir até lá na sarça para saber o que estava acontecendo, e ali ele teve um encontro pessoal com Deus. Essa era a ideia de Deus para o povo de Israel, uma nação estabelecida num deserto, num lugar que tinha tudo para dar errado, e agora eles sendo abençoados e sendo prósperos, e as nações circunvizinhas teriam vontade de conhecer a Deus, e as pessoas seriam elevadas a Deus. Vejam bem, são nações, geração eleita, sacerdócio real. Qual é a função do sacerdócio? O sacerdote é uma função de viver uma harmonia, uma comunicação direta com Deus e aproximar as pessoas de Deus, levar as pessoas a esse relacionamento com Deus. Era um povo exclusivo de Deus. Enquanto eles vivessem ali em harmonia com Deus, eles não seriam atacados pelos povos vizinhos, eles não seriam alvejados pelas pragas e todas as coisas, as pestes desse mundo. Por quê? Porque era um povo escolhido, selecionado por Deus. Mas o povo de Israel fracassou. É como se o relógio tivesse parado. E agora todas aquelas pessoas que deveriam estar caminhando na direção de Deus começaram a achar que tinha tempo de sobra, que tinha tempo para fazer outras coisas, outras escolhas, e deixaram então de caminhar na direção de Deus, de fazer aquilo que era a vontade de Deus, de se aproximar de Deus,
por intermédio do povo, não é? Mas o fracasso de Israel não foi assim total, né? Tanto naquela época como hoje, Deus tem o seu remanescente fiel. Deus sempre teve o remanescente fiel. Quando olhamos lá atrás, né? Quando Deus olhou para a humanidade e falou assim, olha, eu tenho que destruir tudo isso aqui, eu vou mandar água para acabar com tudo. Deus tinha ali um remanescente fiel, Noé. Depois, quando ele olha lá para Sodoma e Gomorra, ele tinha ali um remanescente. E ele tira o seu remanescente lá de dentro para destruir Sodoma e Gomorra, né? Porque ele estava sozinho ali. Mas nós vemos dentro daquele contexto, Deus tira Abraão ali de Ur dos caldeus. Você vê homem íntegro, reto, temente a Deus, diante de um mundo completamente idólatra, politeísta. Abraão se dedicava à adoração a Deus exclusivamente. E no decorrer dessa semana nós estudamos um pouquinho a respeito disso, né? A identidade e a função de Israel, né? Em todas as épocas, porque o Israel de Deus não era só a nação israelita, porque a nação israelita deixou de ser a nação de Deus quando eles condenaram Cristo, né? Veja que quando Pilatos fala, né, olha, eu não achei mal nenhum nesse homem, né? Como é que eu vou... É pecado, é crime fazer um negócio desse. E aí eles disseram, olha, que o sangue dele recaia sobre nós, os nossos filhos. E ali eles estavam se sentenciando a deixar de ser a nação, a ser o povo de Deus. E a partir dali, então, nasce um novo Israel. E dentro desse contexto, nós vamos entender a aliança de Deus com esse novo Israel. Quero dar boa noite aqui também ao Genivaldo. Seja bem-vindo, Genivaldo. Que Deus possa abençoar você. Feliz sábado para você também. A Miriam Gouveia. Feliz sábado para você também, Miriam. A Sirene. A Ruda, Deus seja louvado na vida de vocês também. Eu quero convidar vocês a estar participando conosco aqui com perguntas, com comentários, tá bom? Para que a gente possa ter uma lição um pouco mais interativa. Escolhido entre todos os povos. Por que você acha que Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo dele? O que tinha de especial? O que tinha de diferente? Porque lógico, não, é porque Israel é a descendência de Abraão. Mas veja que antes mesmo de Israel surgir como nação, ele já era escolhido por Deus, porque foi escolhido lá em Abraão. Ele é a descendência de Abraão e a aliança de Deus é com Abraão e a sua descendência. Mas por que você acha que Abraão foi o escolhido? O que ele tinha de diferente? O que ele tinha de tão especial para Deus escolhê-lo para ser assim o pai de uma grande nação e que essa nação seria a nação escolhida, queridinha de Deus e estaria para sempre ali na presença de Deus? Comenta aí no chat. Qual que é a sua visão do porquê que Deus escolheu? Porque em Deuteronômio capítulo 7, verso 6 diz assim, né? Porque vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Então veja bem, Deus escolheu o povo de Israel, Deus escolheu o povo hebreu para ser o seu povo, aquele que carregaria o seu nome. Lembra lá mais na frente, quando ele está ali já santificando ali o templo que Salomão construiu, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é? Então ele escolheu um povo para ser chamado como o povo de Deus. Por que você acha que Deus escolheu o povo de Israel? Boa noite, Rosângela. Rosângela está nos acompanhando lá de Americana. Seja bem-vindo para a nossa escola sabatina. Feliz sábado para você, para o Luiz aí. E eu quero convidar vocês a participar conosco. O que você acha? Coloca aqui para mim, responde aqui no chat. Por que você acha que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo? Sem dúvida, Deus escolheu o povo hebreu, né? Um povo específico. Deus não escolheu qualquer um. Dentre os muitos que existiam, ele escolheu um. E era o povo para ser a sua propriedade. Uma propriedade valiosa. Um tesouro particular, né? A palavra traduzida como próprio tem essa conotação. Propriedade valiosa, um tesouro particular, né? Agora nós precisamos lembrar que essa escolha... ela é uma escolha completamente aleatória.
Não existia nada assim de especial. Não existia nada assim de tão delicado ou determinado ou fortalecido no povo para que ele fosse escolhido por Deus. Aliás, existiu um detalhe importante, que Abraão aceitou o convite de Deus. Abraão aceitou o chamado de Deus. Veja, Abraão era homem pecador, era um homem como eu e você. Mas quando Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, deixa todo o conforto aí de Ur dos Caldeus, deixa tudo que você tem aí, assim, estático, né? Imóvel, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente foi. Ele aceitou o chamado de Deus, ele obedeceu. E nesse ponto eu quero ressaltar com você uma coisa interessante. Não existia nada em Abraão, nada que fosse tão especial para que Deus o escolhesse, mas ele tinha um coração predisposto a andar com Deus, um coração predisposto a obedecer Deus. Não existe nada importante na minha vida ou na sua vida para que Deus queira salvar a mim ou a você. A única coisa que pode nos salvar é a graça de Deus. Agora, a graça só pode alcançar a nossa vida se nós tivermos um coração predispostos a andar com Deus, se nós tivermos um coração que se deleita em estar na presença de Deus, de andar na presença de Deus. Agora, isso também já é uma resposta ao amor de Deus. Veja que não é uma coisa que é nossa, que olha, não, é porque eu sou o cara, eu sou bom, eu sou um cara assim, honesto, fiel, não. Tudo isso, quando acontece na minha vida, ela acontece como já uma resposta à ação de Deus na minha vida, não é? Quando Deus chama a nação de Israel, o povo de Israel, chama Abraão para essa aliança, ele chama só pela misericórdia e pela graça. A Lurdinha colocou uma resposta aqui, olha: eu creio que Deus viu que com esse povo ia fazer uma nação temente a ele, um ato de amor, esperança. Ele viu que nós não conseguiríamos ver. Deus vê diferente de como vê o homem, porque nós só podemos ver cara, né? Quem vê cara não vê coração. E a gente se engana muito com as pessoas, não é? Vira e mexe, a gente olha para alguém, a gente aposta muito nessa pessoa e de repente a gente se decepciona. Ou, por outras vezes, a gente olha para alguém, a gente não dá nada para essa pessoa e de repente a pessoa se sai melhor que a encomenda, né? A pessoa se sobressai e faz algo maravilhoso. Então nós não podemos julgar, porque nós não podemos ver, né, o coração. Mas agora, a despeito de Deus ter feito uma aliança com Abraão, porque a aliança, ela tinha duas partes, a parte de Deus e a parte do ser humano. A parte do ser humano era viver uma obediência, né? Então, assim, a descendência de Abraão poderia ser que eles se debandassem completamente e não quisessem andar com Deus. Mas Deus ainda assim os escolheu. E Deus escolheu. É interessante que quando nós olhamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 16, verso 8, Ezequiel dá aquela conotação assim de que de uma jovem, né, que já estava assim em idade de namoro, em idade de casamento, e agora ele vem, ele cobre a sua nudez. Então, ou seja assim, era alguém que não tinha nada a oferecer, era alguém que estava exposta em vergonha, e agora ele vem com a sua capa, cobre aquela vergonha e faz ali um juramento, né? Ele faz uma aliança, um voto de casamento, um compromisso com ela, que representa aqui Israel, né? Deus sendo o noivo e a nação de Israel sendo a noiva, e Deus escolhe, não porque fosse a mais formosa, não porque tivesse dotes, não porque tivesse, simplesmente pela misericórdia e pela graça. E Deus escolheu a nação de Israel. Muito bom, Juan. É isso mesmo, tempo de amores, né? Tempo de amores está relacionado aqui a essa idade, né, de se relacionar com alguém, nessa idade de assumir um compromisso, né, de ser desposada, de virar uma noiva, uma esposa de alguém. Esses eram os termos, né? E Ezequiel usa exatamente esse termo, né? Tempos de amores. O povo de Israel é olhado como, dentro desse contexto, como sendo assim, uma donzela, uma moça
com idade de casamento, né? Em tempos de amores. Ela já estava madura o suficiente para assumir esse relacionamento. Agora, Israel era um povinho pequeno, era escravo, né? Não tinha assim um prestígio, não tinha uma cultura, não possuía nenhuma qualidade especial que justificasse a escolha. A eleição foi unicamente um ato de Deus. De Deus falou assim: eu quero esse. Sabe assim, quando um casal chega numa creche e fala assim: nós queremos adotar uma criança. E aí olha aquele monte de criancinha. E ele vai lá e escolhe. E de repente você fala assim: olha, mas tem esse aqui que é loirinho, tem esse aqui que é isso, tem esse que é aquilo, tem esse aqui. E aí de repente ele foi lá e pegou um que tem um defeito físico. E você fala assim: mas com tanta criança, entre aspas, né, mais bonita, mais saudável, com um futuro mais proeminente, por que essa? É simplesmente pela graça, pelo amor, pela misericórdia. Eu já vi um relato de uma situação dessa, e o casal falou assim: olha, sabe o que acontece? As outras crianças todas são lindas, e elas têm mais chances de encontrar alguém que as queira adotar. Essa aqui, por sua vez, não tem graça nenhuma, e possivelmente ela vai passar a vida aqui sem ser adotada se nós não adotarmos. Então, é por puro amor abnegado, por graça, por bondade, por misericórdia, que aquela criança foi escolhida. Assim, o povo de Israel foi escolhido não porque tivesse algo a oferecer. Porque o que é que nós podemos oferecer para Deus como uma vantagem para Deus? Nada. A única coisa que nós temos para oferecer a Deus é o nosso coração em obediência. Mas isso já é uma resposta àquilo que Deus tem nos oferecido, não é? O fato é que Deus amou Israel, escolheu Israel e ele honrou a sua promessa aos pais, no caso, né, Abraão, Isaac e Jacó. Deus havia prometido, Deus havia assumido um compromisso com eles de que ele iria cuidar dessa descendência, que ele iria cuidar desse povo, não é? Israel havia sido escolhido por conta do amor de Deus, não por conta de suas virtudes. E agora ele foi libertado da escravidão de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, de uma forma que colocasse o povo de Israel assim em evidência. É o povo que saiu do Egito quando Deus destruiu completamente o Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Deus fez acontecer tantas coisas maravilhosas, e tudo aquilo correu rápido como rastro de pólvora e alcançou as nações, alcançou os povos ali ao redor, e as pessoas sabiam quem era o povo de Deus. Agora, o povo de Israel, ele precisava compreender esse ato de graça de Deus, precisava compreender essa misericórdia de Deus. Sabe, Deus já havia falado, né, para Abraão que o povo ia ficar 400 anos ali cativeiro no Egito. E que depois disso ele os libertaria. E essa profecia vai se cumprir só lá no período de Moisés, não é? Agora, o povo estava sofrendo, o povo estava clamando, o povo estava almejando pela liberdade. O Egito tinham, parece que, saudade da escravidão. Deus havia colocado eles à parte para ser uma nação escolhida, uma nação santa, uma nação de sacerdotes, uma nação que deveria aproximar o povo de Deus, uma nação que iria praticamente misturar terra e céu, de tanta proximidade com Deus. Mas o povo começou a balançar, a questionar, a se afastar daquilo que era o plano de Deus, o sonho de Deus para a vida deles. A Lurdinha colocou aqui, olha, esse é verdadeiramente olhar com os olhos do amor de Deus. É verdade, Lurdinha. Quando nós olhamos que da mesma forma com que Deus escolheu o povo de Israel, sem eles terem mérito algum, e Deus chamou a mim e a você, não porque nós tenhamos méritos, não é nada disso, é simplesmente pela graça e pela misericórdia dele. Deus me chamou para ser pastor da igreja adventista, porque eu sou bom, porque eu conheço muito? Não. É pela graça, é pela misericórdia dele. Porque o trabalho é dele, a obra é dele, a missão é dele.
Tudo o que eu preciso fazer é me predispor a ser usado por Ele, a ser um instrumento nas mãos dele, assim como Israel deveria ter feito, assim como todos nós precisamos fazer. Agora, Deus tira o povo lá. Antes de ele tirar o povo de Israel lá do Egito, ele já tinha feito um acordo com Abraão. Lembra? Olha, e onde os seus olhos alcançar, isso aqui tudo vai ser seu, vai ser da sua descendência. Mas ainda não havia acabado o tempo de graça de Deus sobre os povos que viviam ali naquela terra. Então Deus estendeu um período de graça a mais para que aquelas pessoas pudessem ouvir do amor de Jesus, para que aquelas pessoas pudessem então aceitar a graça de Jesus na vida delas e que elas pudessem se arrepender daqueles caminhos que estavam vivendo. Mas agora Deus vai lá e tira o povo. Mas a promessa daquela terra, a promessa que a terra seria concedida, ela foi dada primeiramente lá a Abraão, mas existiam condições. José se lembrou das promessas. No seu leito de morte, ele falou assim: olha, eu vou morrer, mas vocês não deixem aqui os meus ossos. Pega os meus ossos e leva junto com vocês quando Deus tirar vocês daqui. Porque nós vamos voltar lá para a terra de Canaã. Nós vamos voltar para a nossa terra, para a terra que foi prometida para Abraão, para Isaac, para Jacó. E nós somos filhos diretos de Jacó e essa terra é nossa. Então, quando Deus tirar-nos daqui e nós formos para lá, então vocês levam também os meus ossos para lá. Você lembra desse contexto, não é? Você se lembra disso? E agora, Deus informou a Abraão que o povo ficaria ali por um período, mas quando Deus traz Moisés, né, o contexto ali de Moisés e Josué para a conquista da terra, Deus ali faz novamente a aliança com o povo. Deus relembra a aliança com o povo. E quando você olha ali o contexto, né, de Deuteronômio 28, e nós pegamos dois versículos aqui da lição, o versículo 1 e o versículo 15, e eu quero convidar você, se você está aí com a sua Bíblia, Deuteronômios capítulo 28, Deuteronômios 28, verso 1 diz assim, olha, se, percebe que ele começa com uma condicionalidade, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí, se você continuar a leitura, né? Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o teu ventre, bendito será a tua terra, e assim vai. E agora começa a vir aqui uma sequência de bênçãos. Mas essas bênçãos são prometidas para quem? Para aqueles que forem fiéis. Se o povo for fiel, então as bênçãos vêm. Se o povo não for fiel, as bênçãos não vêm. Ah, pastor, mas assim, sempre teve o remanescente. Então por que a nação não continuava recebendo as bênçãos se sempre tinha ali o remanescente? Bem, Deus encara a igreja, Deus encara a nação, o povo, como uma única pessoa, um único corpo. Nós vamos olhar no Antigo Testamento e ver Deus comparando ali a nação de Israel como a noiva, como uma esposa, né? Em alguns momentos, inclusive, uma esposa adúltera. E nós vamos olhar no Novo Testamento a igreja sendo vista como uma noiva, né? Em alguns aspectos. E você não consegue distinguir o corpo. O meu coração ficou muito doente e não resistiu. Quem morreu? O corpo todo. Por quê? Porque você não consegue separar uma coisa da outra. É um todo. Quando nós olhamos, por exemplo, lá a história de Acã, quantas milhares de pessoas estavam ali? Um homem pecou. E por causa do pecado daquele um homem, toda a nação sofreu, toda a nação padeceu. Por quê? Porque é um corpo todo. E quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre. Não é assim? Então aqui está dizendo assim, olha, se atentamente ouvides a minha voz, então vocês serão abençoados. Só que quando a gente chega no versículo 15, diz assim, olha, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir os seus mandamentos
e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí vai dizer, né? Maldita na cidade, maldita no campo, maldito é o teu cesto, maldita a tua amassadeira, e assim vai. É uma maldição tremenda. Veja, existia uma condição para que o povo continuasse herdeiro da terra. Existia uma condição para que o povo recebesse todas as bênçãos promulgadas no ato da aliança. Quando olhamos os termos da aliança de Deus com o povo de Israel, é interessante que assim, tem a mesma estrutura das alianças do suzerano com vassalo. O suzerano era um rei forte e poderoso, né? E o vassalo era o rei de um povoadinho pequeno. Então, aquele rei poderoso chegava no reizinho menorzinho lá e dizia o seguinte: olha, eu não quero tomar você, eu quero fazer uma aliança com você. Você não tem muito a me oferecer, mas eu vou te dar proteção, eu vou te dar amparo. Quem arruma briga com você está arrumando briga comigo. Se alguém tentar te invadir, eu é quem vou combater. Então, quer dizer, eu vou te proteger de todas as formas. Eu vou te sustentar. Se der uma seca brava aqui e não der para produzir nada, eu vou te sustentar. Mas, em contrapartida, você vai viver segundo as minhas normas, segundo as minhas regras. Então é o seguinte, no meu país, nós temos aqui X% de impostos sobre as produções. Isso aqui vem para o nosso tesouro. Dentro do nosso país, nós temos aqui esse tipo de tratamento, esse tipo de relacionamento. Enquanto vocês viverem de acordo com esses princípios, vocês estarão amparados, estarão protegidos. Mas, se vocês se voltarem contra esse acordo, se vocês não concordarem mais de viver segundo os meus estatutos, então eu mesmo vou me levantar contra vocês e vocês serão destruídos. Esses eram os termos das alianças que existiam naquele tempo. E Deus, quando faz aliança com o povo de Israel, ele usa mais ou menos a mesma estrutura. E ele chega agora diante do povo e diz assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus. Que Deus sou eu? Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, o Deus que tirou você de ser escravo, o Deus que fez você atravessar o Mar Vermelho. Então é o seguinte, eu vou fazer uma aliança com você. Eu já mostrei que eu tenho poder, eu já mostrei que eu tenho força, eu já libertei vocês, eu já salvei vocês, agora eu quero entrar numa aliança com vocês. Vocês não têm nada para me oferecer, mas se vocês viverem em conformidade com esses estatutos, e aí ele descreve os estatutos da aliança, essas são as regras da aliança. Se vocês viverem de acordo com essas regras, então eu vou abençoar vocês. Não vai faltar a chuva no tempo certo, o sol vai brilhar no tempo certo, as flores, as frutas, elas vão produzir em abundância no tempo certo, as suas mulheres serão férteis, vão ter muitos filhos, vocês vão crescer e ser uma nação forte, o seu gado, o seu rebanho vai produzir em abundância, porque eu vou abençoá-los. Mas, se todavia vocês se voltarem contra os meus estatutos, se vocês se voltarem contra a nossa aliança e deixar os termos da aliança de lado, então eu vou retirar as bênçãos. E vocês vão começar a receber maldições. Olha que termos complicado. Porque a primeira metade de Deuteronômio 28 fala exatamente sobre as bênçãos da aliança. A segunda metade fala sobre as maldições da aliança. E tudo agora dependia do convívio que o povo ia ter com Deus. Agora, essa mesma aliança feita com o povo de Israel, ela também reflete a nós. Porque quando Deus nos chama a viver com Ele, Ele diz assim, olha, esses são os termos da aliança. A minha aliança contigo, com vocês é o seguinte, eu vou tirar vocês dessa terra, eu vou tirar vocês da escravidão do pecado, e eu vou voltar e vou levá-los para um país, para um lugar pleno, um lugar perfeito, onde vocês vão viver eternamente, sem morte, sem luto, sem pranto, sem dor. Mas vocês precisam viver segundo os estatutos da aliança. Agora, se vocês desistirem de andar segundo os estatutos da aliança, então vocês vão perder essa bênção. E para quem não receber essa bênção, vai receber a destruição eterna. Percebe que os termos da aliança continuam os mesmos? As consequências são parecidas, ou é bênção ou é maldição.
Agora, eu e você é quem escolhemos se recebemos bênção ou se recebemos maldição. Existe uma diferença, porque dentro do contexto do antigo Israel, quando a nação resolvia andar contra a vontade de Deus, mesmo Deus tendo ali um povo remanescente, nós vamos ver um pouquinho mais adiante a respeito do remanescente, mas o povo ainda assim sofria as consequências de se desviar daquilo que era o plano de Deus, daquilo que era a vontade de Deus para o povo, não é? As maldições, elas eram em grande parte, não porque Deus iria de fato amaldiçoar o povo e mandar as pragas para o povo, mas queridos, a remoção das bênçãos já é em si uma maldição. Tenta imaginar você assim, num lugar com um sol muito quente, muito quente. E aí de repente alguém chega e arma um belo de um guarda-sol e você está ali protegido daquele sol. E você está feliz porque você tem aqui, ali aquelas bênçãos. Mas de repente você começa a brigar e xingar e criticar a pessoa que está ali segurando o guarda-sol. E ela simplesmente se entristece e se afasta de você. Só que ela se afasta de você, mas o guarda-sol é dela, ela vai embora. Ela não te amaldiçoou, mas ela removeu a bênção. E agora você vai estar sofrendo e torrando no sol quente de novo. É mais ou menos o que acontece no nosso relacionamento com Deus. Nós nos aproximamos dele, então ele nos cobre com as suas bênçãos, o seu guarda-chuva de bênçãos. Só que nós nos afastamos dele e nós saímos debaixo desse guarda-chuva de bênçãos. Então nós não temos mais essa proteção desse guarda-chuva. Então nós começamos a sofrer as consequências da ausência da bênção. Começamos a sofrer as consequências da maldição que nos alcança por esse fato. A Lurdinha colocou aqui, olha, Deus é tão claro, tudo é questão de escolhas. Depois reclamo das consequências. É desse jeito, né, Lurdinha? Porque as pessoas, elas acham que pode fazer o que quer, o que bem entende, só que se esquece que tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Já ouviu o ditado que diz que quem planta vento colhe tempestade? Pois é desse jeito. As pessoas se esquecem muitas vezes, queridos, das leis da roça, vamos dizer assim. Quando você vai plantar, você planta ali 1 litro de milho, 1 litro de feijão, e demora um tempo para vir a colheita, alguns meses, não vem na hora. E de repente, quando você menos espera, a colheita chega. Só que você não vai colher 1 litro de feijão, 1 litro de milho, você vai colher sacos de feijão, sacos de milho. Porque ele vem e vem muito mais do que você plantou. Quando nós plantamos amor e bondade, lá na frente nós vamos colher amor e bondade em abundância. Quando nós plantamos fidelidade no nosso relacionamento com Deus, nós vamos colher fidelidade em abundância da parte de Deus. Agora, quando nós nos desviamos daquilo que é o plano de Deus, também estamos semeando, também estamos plantando coisas ruins. E mais cedo ou mais tarde, isso vai se voltar contra nós, porque nós vamos colher tudo isso que nós estamos semeando, tudo isso que nós estamos plantando. A promessa sobre a terra, ela não era incondicional. Ela estava condicionada ao Israel cumprir a sua parte no acordo, que era viver em obediência a Deus. Porque se ele não vivesse, as promessas seriam anuladas e muitas vezes eles voltariam a ser escravos novamente. Quando nós chegamos na parte de terça-feira aqui, falando a respeito da aliança, o povo de Deus não quis ouvir aliança. O povo de Deus não quis viver de acordo com aquela aliança. Isso está lá em Jeremias capítulo 11, versículo 8. O texto diz assim, olha, mas eles não quiseram ouvir e nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. Ah, queridos, o povo brinca com um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que é claro em tudo que ele faz. Deus é transparente em todas as coisas que ele faz. E agora Deus falou assim, olha, você quer ser feliz? Ok, faz isso aqui. Quer ser feliz?
Você quer sarar da enfermidade que você está sofrendo? Então, você não come isso, não come aquilo, não bebe isso, não bebe aquilo, toma esse remédio de tal e tal e tal horário. E se você fizer certinho, você vai sarar. Aí a pessoa começa a comer tudo errado, não toma o remédio, não faz o tratamento, não faz os exercícios e quer sarar. E aí só vai ficando mais doente. Mas olha, aquele remédio, aquele médico não fez nada de bom por mim, porque olha, eu só estou piorando. É claro, você não atende, você não ouve. E agora, Deus oferece uma aliança. Deus oferece uma coisa maravilhosa, um relacionamento, mas as pessoas quiseram andar contrário àquilo. Deus havia dito que traria sobre eles todas as ameaças da aliança, se eles não cumprissem. Veja, Deus apresentou de cara. Diz o ditado que aquilo que é combinado não é caro, não é? Deus falou assim: olha, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ser abençoados desse jeito. Se fizer desse outro jeito, vai ser amaldiçoado daquele jeito. Ok? Ok. Aqui em casa é assim, né? Eu faço as alianças e Deus não é diferente. Deus, ele é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Deus é um Deus de ordem. Deus gosta das coisas do jeito certo. Ele nos dá total condições de viver segundo as suas leis. Ele nos dá total condições de viver o relacionamento proposto por Ele, para que nós vivamos bem, para que nós sejamos felizes. Mas Ele já prometeu, olha, se fizer certo vai ser abençoado, se fizer errado vai ser amaldiçoado. Mas aí o povo quer viver de qualquer jeito e ainda assim receber a bênção, não é? Esse não foi lá o princípio já com Noé? Aliás, lá com Adão, lá no Éden. Deus falou assim, olha, se obedecer vai viver eternamente. Se desobedecer vai morrer. Ok? O homem desobedeceu, a morte passou a existir na nossa vida. Lastimavelmente, mas é a realidade. Aí chega lá com Noé e fala assim, Noé é o seguinte, o povo está muito mal, eu vou acabar com a humanidade inteira, mas você achou graça diante dos meus olhos, porque você tem lutado, você não é perfeito, mas você tem se esforçado, tem lutado. Então é o seguinte, eu vou fazer uma aliança com você, eu salvo você e toda a sua família, mas você vai construir um barco, porque vai vir um dilúvio. Queridos, nunca tinha chovido na terra. Precisava de fé, de obediência, de dedicação para fazer a parte dele, para então receber de Deus a bênção da promessa, da aliança. E ele cumpriu, ele foi obediente até o fim, e ele recebeu as bênçãos, ele recebeu todo o mundo como herança, porque depois do dilúvio só sobrou ele com a família, era tudo dele de novo. Entende, querido? Antes das grandes crises, a maldade se intensifica na humanidade. Antes do dilúvio, a maldade se intensificou. Antes do fogo descer sobre Sodoma e Gomorra, a maldade se intensificou. Antes de Nínive ser destruída, a maldade se intensificou. Entende? É sempre desse jeito. E antes de cada momento de Israel ser levado a cativeiro, a maldade se intensificou. Quando nós olhamos para a história de Israel, de uma forma mais intensa, isso ali nos livros dos juízes, né? A gente vai ver que Deus levantou muitos juízes. Por que Deus levantava esses juízes? Porque era assim, o povo fugia dos planos de Deus, se afastava da aliança, então Deus fazia com que eles se tornassem escravos. E claro, quando eles se tornavam escravos, as nações ao redor deles tomavam posse de toda a terra. E agora estavam ali escravizados dentro das suas próprias terras. E aí o povo se arrependia e voltava o coração para Deus e começava então a viver de acordo com os planos da aliança. Então Deus suscitava ali um juiz, arregimentava ali o exército, Deus partia em batalha, porque não era o povo que lutava, era Deus quem batalhava. Você vai ver isso claramente lá em Gideão. Quando Deus manda o povo todo de volta para casa, pega 300 homens, e Deus vai lá com 300 homens, ele destrói um exército de 125 mil soldados. Veja, é Deus quem batalha, as bênçãos, ela vem de Deus. Só que aí o povo se levanta, e de repente começa a achar que o negócio está tudo bom, tudo maravilhoso, e começa a se afastar de novo da aliança de Deus. E aí entra em adultério espiritual, vamos dizer assim, começar a adorar outros deuses.
e vai magoando o coração de Deus, e aí Deus retira as bênçãos, eles se tornam escravos de novo, aí o povo se arrepende de novo, Deus levanta outro juiz, liberta o povo. Nessa brincadeira, o povo viveu mais tempo como escravo do que como pessoas livres. Por quê? Porque eles tinham essa tendência de desobedecer aquilo que era o plano de Deus. A Ruth colocou aqui, né? Nos dias de hoje, quando Jesus voltar, haverá fogo e enxofre para quem desobedecer a Deus. Hoje ainda estamos naquele meio termo, né? Em que as pessoas estão fugindo da aliança com Deus, mas Deus tem ali o seu remanescente, vai chegar o momento certo em que ele vai colocar um ponto final. Uma diferença é que assim, lá naqueles tempos, o povo remanescente se tornava escravo junto, sofria junto. Tanto é que a gente vê isso, por exemplo, lá no exílio babilônico. Nós vamos ver pessoas tementes a Deus, vamos ver ali Sadraque, Mesaque, Abednego, vamos ver ali Daniel, né, que estava ali preso junto, sofrendo as consequências do cativeiro, mas eram pessoas tementes a Deus. Quando Jesus voltar, aí o justo não vai mais sofrer por conta do ímpio, não é? Agora Deus vai separar o joio do trigo. Deus vai separar o seu povo, aquele que aceitou ser nação eleita diante de Deus. A Lurdinha colocou aqui, olha, nós sabemos muito bem como estava e ainda está esse mundo antes dessa pandemia. Com certeza, Lurdinha. O mundo antes da pandemia estava numa derrocada total, não é? A situação estava crítica. Na verdade, a pandemia ajudou a dar uma segurada na maldade, na maledicência do povo, mas não resolve o problema. Deus está sendo misericordioso, longânimo para com a nação, né? Longânimo para com o mundo no momento em que nós estamos vivendo, né? O povo não tem obedecido a Deus, o povo não tem aceitado a Deus, né? Deus coloca aqui em termos, né, que se um homem repudiar a sua mulher e ela se casar com outro ou se envolver com outro, será que o primeiro marido vai aceitá-la de volta, né? Ora, você se prostituiu com amantes e ainda quer voltar para mim, diz o Senhor. Ou seja, Deus ele não fez aliança com Israel nos termos jurídicos, nos termos de business, né? Negócios, que seja produtivo, que seja lucrativo. Não, a aliança de Deus com o povo é algo mais íntimo, é algo mais duradouro, é algo mais sentimental, é um casamento, envolve corações, envolve vidas. Porque uma sociedade você faz hoje, amanhã você desmancha. Tem muita sociedade sexual por aí, né? Porque as pessoas se casam como se fosse apenas uma sociedade, um acerto, um contrato de papel, quando na verdade deveria ser uma vida entrelaçada à outra para estar juntos para sempre. Esse é o sonho de Deus para com o povo. É assim que Deus quer viver com as pessoas. Agora, a apostasia de Israel, ela não tem origem na desobediência. A desobediência vem por conta da apostasia. As pessoas não se afastam de Deus porque começam a fazer coisas erradas. As pessoas começam a fazer coisas erradas porque se afastaram de Deus. Porque se nós estivermos na presença de Deus, se nós andarmos na presença de Deus, nós estaremos sempre fortalecidos contra as coisas que estão acontecendo, contra as coisas que acontecem no mundo. A Helena Ribeiro colocou aqui, olha, Deus é amor. Ele não nos obriga a segui-lo, mas o plano de Deus é salvar a todos. Nós fazemos a escolha para o bem ou para o mal. Exatamente isso, Helena. Deus nos chama por amor. E ele diz, olha, eu coloco na presença de vocês duas coisas, a vida e a morte. Vocês vão escolher se querem viver ou se querem morrer. Eu aconselho vocês a escolherem a vida. Mas existe um preço. Não que nós vamos pagar pela nossa salvação, não é isso. Mas se nós queremos viver dentro do contexto do relacionamento com Deus, existem as normas da casa de Deus. Quando eu estava ali em Itu, meus sobrinhos foram passar alguns dias na minha casa. E dentro da minha casa eu virei para eles e falei assim, olha, casa do tio, regras do tio. Ok? Se vocês concordarem em viver as regras do tio, então a gente vai ser bem feliz aqui em casa.
E eu fazia de tudo para agradá-las, né? Fazia suco disso e daquilo e coisa e tal, mas existiam regras, normas que são normas naturais da minha casa, são as normas que os meus filhos vivem. E agora, para eles passarem alguns dias dentro da minha casa, eu não iria mudar todas as normas, as regras da minha casa, simplesmente porque eu teria meus sobrinhos ali dentro. E eles passaram a viver de acordo com as regras, com as normas do lar, porque eles queriam estar ali. E foram dias maravilhosos, dias felizes. Assim acontece com Deus. Deus tem normas, Deus tem leis que são eternas, são imutáveis. Se as leis de Deus pudessem ser mudadas, Cristo não precisaria ter morrido. Agora Deus fala assim: olha, eu quero trazer vocês para morar aqui no céu. Só que as normas do céu são essas. E se nós não podemos viver aqui na terra uma forma simplificada das normas do céu, como é que nós vamos viver no céu? Não tem como, não faz sentido. Entende? Por isso que Deus fala assim, olha, anda segundo esses princípios. Quando o povo de Israel quebrou o relacionamento com Deus, houve então uma ruptura no relacionamento com Deus, então eles começaram a caminhar segundo os seus próprios corações, a fazer aquilo que bem dava entender na sua cabeça. Começou a viver o pecado e por consequência disso, o castigo sobreveio sobre cada um deles. Mas sabe, queridos, mesmo quando o povo se afastava de Deus, Deus sempre teve o seu remanescente. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá na história de Elias, né? Quando Elias fala assim: Senhor, olha, eu fiquei sozinho, ninguém estava do meu lado, e Deus fala assim: olha, tinha 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal, né? Nem adoraram a Baal. Quando nós olhamos ali todo mundo se ajoelhando e prostrando diante da estátua de Nabucodonosor, ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. Não importa se são muitos ou se são poucos, Deus sempre tem o seu remanescente, e hoje não é diferente. Nós olhamos para uma igreja completamente aniquilada em muitos aspectos. Existem igrejas que a gente olha e fala assim: meu Deus, misericórdia. Mas, querido, apesar de vermos tantas coisinhas erradas dentro da igreja, tenha certeza, Deus tem o seu remanescente ali dentro. Deus cuida do seu povo. Não existe nem existiu nenhum momento em que Deus não tivesse o seu remanescente na face da terra. Quaisquer que fossem as falhas do povo como nação, ainda assim, Deus mantinha a sua aliança com o povo. Por mais que eles estivessem sofrendo as consequências de ter quebrantado a aliança, ainda assim Deus mantinha a aliança com o povo. Por quê? Porque existia ali dentro o seu remanescente, e pelo amor aos remanescentes, ele não destruía por completo a nação. E Deus sempre dava a oportunidade de restabelecer o povo. A Helena Ribeiro colocou aqui: Deus é amor, ele não nos obriga a segui-lo. É isso mesmo, Helena. Nós fazemos a escolha, né, para o bem ou para o mal. Eu já tinha lido aqui, a Lurdinha só deu um ok ali, né? Algum tempo atrás, uma jovem abandonou completamente a igreja e ela começou a colocar a culpa na própria igreja. E uma das frases dela é assim: olha, as pessoas não eram realmente convertidas, as pessoas não eram realmente cristãs. E ela usou isso como desculpa para desistir do seu relacionamento com Deus. Agora, com base nos princípios do estudo de hoje, por que a desculpa dela é vazia? Eu não posso simplesmente olhar para as pessoas e usar isso como base do meu relacionamento com Deus. Eu não posso olhar para as pessoas, até porque nós olhamos para as pessoas e nós enxergamos o que nós queremos enxergar. Nós pré-julgamos as pessoas a partir dos nossos pressupostos. Nós julgamos as pessoas a partir daquilo que nós pensamos e daquilo que nós faríamos. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu não levo meu dízimo na igreja porque quem que me garante que o tesoureiro não vai catar o dinheiro e gastar o dinheiro? Bem, uma pessoa dessa nunca pode ser o tesoureiro da igreja, porque se um dia for, ele vai gastar o dinheiro. Porque esses são os pressupostos dele. Assim como ele agiria, ele julga que as pessoas agiriam. E quando eu estou vivendo completamente fora daquilo que é o plano de Deus para a minha vida, eu começo a olhar para as pessoas e julgar que as pessoas estão vivendo dessa forma. Assim aconteceu com o povo de Israel, em que muitos momentos
Eles foram condenados, mas nem todos estavam ali perdidos diante da aliança. Aqueles que de fato se entregaram a um relacionamento com Deus, que ouviram as suas palavras e viveram segundo a aliança de Deus, esse era o remanescente de Deus. Será que você é contado hoje como remanescente de Deus? Ou será que você está mais para multidão? Deixa a vida me levar. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que você tem se envolvido com Deus? O povo de Israel deixou de ser a nação santa, a nação eleita. O povo de Israel deixou de ser o povo de Deus, propriamente dito, porque eles falharam, eles abandonaram a Deus. Mas Deus não abandonou o seu plano de criar um povo específico para servi-lo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, agora nós temos retratado aqui a expectativa de que Deus vai criar um Israel espiritual, de que Deus vai levantar um povo, um corpo de pessoas fiéis, quer sejam elas judias ou gentias. E esse grupo de pessoas vai se levantar e vai evangelizar. E tem sido assim desde os dias dos apóstolos. Deus sempre teve um povo remanescente. A promessa da vinda de Jesus, a promessa da vida eterna na Canaã celestial, essa é a promessa, é a base da aliança de Deus. Porque agora nós não temos a promessa mais de receber uma terra aqui neste planeta em pecado como existe hoje, mas existe a promessa da vida eterna e da cidade santa. Agora, o que torna alguém uma pessoa herdeira dessa promessa? Você é filho de Abraão? Você é descendente de Abraão? Eu não sou, acredito que não, pelo menos, né? Descendente direto. Muitas pessoas não são. Mas o que me torna então elemento dessa herança, elemento dessa promessa? É a fé em Cristo. Quando eu aceito Jesus pelo batismo, eu sou recebido na família, eu me torno filho de Deus. Você se torna filha de Deus. Quando aceitamos a Jesus pelo batismo, quando vivemos em fé, e por conta disso nós recebemos direito à herança, recebemos a aliança, nós somos adotados, e agora Cristo se tornou filho de Abraão, né? Lembra lá quando Deus fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, referindo-se a Cristo, né? Na sua descendência, o descendente de Jesus. E agora, ao sermos batizados, nós somos recebidos no seio da família, como filhos adotivos de Deus, irmãos de Cristo. E agora a dádiva da aliança de Deus com Abraão inclui a mim e a você, quando com fé aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Os crentes tornam-se herdeiros de uma herança incorruptível. A herança do povo hebreu, a primária aliança, ela tinha ali os recursos corruptíveis, de uma terra que podia ser invadida, de coisas perecíveis. A nossa aliança é uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, que não pode ser tomada, que não pode ser roubada. A terra livre da maldição do pecado, uma terra renovada, novo céu, nova terra, uma cidade santa, Deus habitando conosco. Ah, queridos, tem tanta coisa linda e maravilhosa que Deus tem a oferecer para nós, dentro desse contexto de aliança. Ellen White diz que se nós pudéssemos ver aquilo que Deus tem preparado para nós, aliás, ela fala o seguinte, quando nós entrarmos na eternidade, quando nós entrarmos no céu, quando nós entrarmos na cidade santa e olharmos tudo aquilo que Deus preparou para nós, nós vamos perceber que as coisas que nós tivemos que abandonar nessa vida para viver a aliança com Deus não eram nada. Que todo o esforço que nós fizemos não era nada. Era muito pouco diante de tudo aquilo que Deus tinha preparado para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você possa entender que Deus te escolheu para ser povo santo, nação santa, né? Eleito como sacerdócio real, com o fim de levar o amor de Jesus a outras pessoas. Estabeleceu uma aliança, existem as regras, as normas da aliança, e que se nós vivemos de acordo com esses princípios, com essas normas da aliança, nós então herdaremos
de Deus todas as bênçãos concernentes à aliança. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você simplesmente ignorar a aliança, se você simplesmente abandonar a aliança, se você simplesmente não se envolver nessa aliança, a maldição de estar fora da aliança também é certa. Sabe, querido, entende, não existe para você um lugar seguro, um lugar neutro. Não existe. Ou você está dentro da aliança ao lado de Deus, ou você está fora da aliança ao lado do inimigo de Deus. E dentro dessa grande batalha chamada grande conflito, o único lugar seguro para se estar é ao lado de Deus. O único lugar seguro para se estar é estar nas fileiras do exército de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus ilumine a sua vida, o seu lar, e que você possa, através da sua vida, testemunhar do amor de Jesus por onde quer que você andar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai querido. Obrigado porque, apesar das muitas falhas da humanidade, o Senhor nunca rompeu a sua aliança com o ser humano. Obrigado, Pai querido, porque apesar dos nossos muitos defeitos, nossos muitos pecados, o Senhor está sempre nos buscando, nos resgatando, nos redimindo, nos lavando e purificando no sangue derramado na cruz, nos tornando novamente filhos, filhas, herdeiros do reino dos céus. Pai querido, coloco cada um dos seus filhos nas tuas mãos, certos, Pai, de que o Senhor há de suprir em nós as nossas necessidades, certos de que o Senhor há de nos fortalecer, nos amparar nas nossas dificuldades, nas nossas lutas para vivermos segundo o teu querer, segundo a tua aliança, aliança eterna. Dá-nos, Pai querido, a tua paz, cobre-nos com as tuas bênçãos e com a tua misericórdia, e que nesse dia de sábado, Pai querido, nós venhamos não só glorificar o teu santo nome através dos nossos lábios, do nosso coração, mas que possamos fazê-lo também pelo testemunhar do seu amor por aqueles que ainda não te conhecem. Dá-nos a todos, Pai querido, a tua paz, cobre-nos com o teu manto de justiça, te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, muito bom estar com vocês aqui, é muito bom. E se eu não ficar aqui atento no relógio, né, a hora voa e a gente nem percebe, e o tempo passou e a gente não percebeu. Teria mais coisa para conversar, mas o nosso tempo não permite. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus ilumine a sua vida, que esse sábado seja um sábado assim, extremamente abençoado. E olha, amanhã nós vamos estar conectados, né? Algumas igrejas vão estar com culto presencial, mas eu quero convidar você a compartilhar o link do culto de amanhã. Amanhã nós vamos fazer um culto especial para o Dia das Mães. Então, é um sermão voltado para as mamães, é bem legal, uma coisa diferenciada para as mães. Então, é lógico, serve para os pais também, né? Para todo mundo, sempre tem lições para todos nós. Mas eu queria convidar você a compartilhar esse link com todas as mamães que você conhecer, mesmo aquelas que não são da igreja, tá bom? Porque muitas vezes esses momentos específicos, né, de festividades abrem portas para que nós possamos alcançar esses corações com a mensagem da salvação também, tá bom?